Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 16 de dezembro de 2024, segunda-feira, é dia de crimes que ficaram na memória. E tem playlist aqui no canal, já vou logo avisando, né, pessoal? Você acesse a playlist, tem muita história aí para ser contada e a de hoje vai entrar aí na playlist também para você que não viu ainda ou que vai desejar rever no futuro, né? Vai estar aí na playlist. Vamos contar a história desse grande ser humano, Martin Luther King, afrodescendente, pastor batista, que marcou a sua história. Infelizmente, teve um fim trágico que entrou aí para a galeria de crimes que ficaram na memória. Então, vamos contar a vida desse grande ser humano que foi aí um grande ativista contra o racismo através da não violência, pessoal. Marcou aí a história não só dos Estados Unidos, como da humanidade, né, pessoal? Então, vamos contar a história dele, né? No dia de hoje, vamos dedicar aí ao grande Martin Luther King Jr., né, pessoal, que nasceu em Atlanta, dia 15 de janeiro de 1929 e morreu em Memphis, dia 4 de abril de 1968. Foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e um líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, de 1955 até o seu assassinato em 1968. King é amplamente conhecido pela aplicação do princípio da desobediência civil e da não violência, a luta por direitos políticos, inspirados por suas crenças cristãs e pelo ativismo não violento de Mahatma Gandhi. King liderou em 1955 o boicote aos ônibus de Montgomery e, posteriormente, se tornou o primeiro presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul, abreviado em inglês como SCLC. Como presidente da SCLC, ele liderou, sem sucesso, em 1962, a luta contra a segregação em Albany, e foi um dos participantes que organizaram os protestos não violentos de 1963 em Birmingham. King ajudou na organização da Marcha sobre Washington, onde ele ditou seu famoso discurso Eu tenho um sonho, em inglês I'm having a dream, aos pés do Memorial de Lincoln. Em 14 de outubro de 1964, King ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos através da resistência não violenta. Em 1965, ele ajudou a organizar as marchas de Selma a Montgomery. Nos seus últimos anos, ele ampliou seu ativismo contra a pobreza e a guerra no Vietnã. O diretor do FBI, J. Edgar, achava King um radical e fez dele alvo do seu programa de contra-inteligência. A partir de 1963, os agentes do FBI o investigaram por possíveis laços comunistas. Ameaçavam tornar públicos suas supostas relações extraconjugais e o denunciavam para agentes governamentais e, em 1964, mandaram uma carta para King, ameaçadora e anônima, né, na qual ele interpretou como uma tentativa de alguém a incentivá-lo a tirar a própria vida. Antes de sua morte, King estava planejando uma ocupação em Washington, D.C., que seria denominada Campanha dos Pobres, quando ele foi assassinado em 4 de abril de 1968 em Memphis. Sua morte causou forte reação e foi seguida por manifestações em várias cidades dos Estados Unidos. Alegações que o assassino convicto de King, James Earl Ray, teria sido coagido ou agido em conjunto com agentes do governo, persistiram por décadas após o tiroteio que King foi premiado postumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha de Ouro do Congresso. O Dia de Martin Luther King foi estabelecido como feriado em cidades dos Estados Unidos a partir de 1971. O feriado foi promulgado a nível federal por uma decisão assinada pelo presidente Ronald Reagan em 1986. Centenas de estradas nos Estados Unidos foram renomeadas em sua honra, e um condado em Washington foi dedicado a ele. O Martin Luther King Jr. Memorial no National Mall, em Washington, D.C., foi inaugurado em sua homenagem em 2011. Muito bem, pessoal, nascimento e mudança de nome. King nasceu com o nome Michael King Jr., em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia.
sendo o segundo dos 3 filhos do reverendo Martin Luther King, o pai, e Alberta King. A mãe de King o nomeou Michael, o qual estava certificado na certidão de nascimento do médico responsável. Embora o Sr. King depois declararia que Michael foi um erro do próprio médico. A irmã mais velha de King é Christine King Ferris, e seu irmão mais novo foi A.D. King. O avô materno de King foi Adam Daniels Williams, que era pastor na área rural da Geórgia e se mudou para Atlanta em 1893, tornando-se pastor da Igreja Batista Ebenezer no ano seguinte. Williams era descendente de afro-irlandeses. Ele casou-se com Jane Celeste Parks e conceberam a mãe de King, Alberta. Os pais de King eram parceiros proprietários. James Albert e Dahlia King, de Stockbridge. Michael King Sr. e Alberta começaram a namorar em 1918 e se casaram em 25 de novembro de 1926, até a morte de Jane em 1941. Eles viveram juntos no segundo andar da casa vitoriana dos pais de King Sr., onde tiveram a criança e seus filhos, onde criaram eles seus filhos, pessoal? Logo depois de casar-se com Alberta, King Sr. se tornou pastor assistente na Igreja Batista Ebenezer. Ada Daniel Williams morreu de um acidente vascular encefálico na primavera de 1931. Naquele outono, King Sr. tomou o lugar de pastor da igreja, que graças ao seu ministério aumentou sua audiência de 600 para alguns milhares. Em 1934, a igreja mandou para uma viagem multimilionária pela Itália, Tunísia, Israel e finalmente a Alemanha, para o encontro do Baptist World Alliance. O tour terminou com a visita de lugares como Berlim, associados à líder da reforma protestante Martim Lutero. Enquanto esteve lá, Michael King Sr. testemunhou a ascensão do nazismo. Em reação a isto, a BWA declarou: esse congresso lamenta e condena as violações da lei de Deus. O Pai Celestial, toda a antipatia racial e toda forma de opressão ou discriminação injusta contra os judeus, pessoas de cor ou contra questões de raça em qualquer parte do mundo. Ele retornou para casa em agosto de 1934 e, no mesmo ano, começou a chamar a si mesmo de Martin Luther King Sr. e seu filho Martin Luther King Jr. A certidão de nascimento de King foi alterada para esse nome em 23 de junho de 1957, quando ele tinha 28 anos de idade. A infância de Martin, pessoal. Na sua casa de infância, King e seus irmãos conseguiram ler a Bíblia em voz alta, como instruído por seus pais, após jantares. O avô de King, Jamie, o qual ele carinhosamente chamava de Mama, adorava contar histórias bíblicas para os seus netos. O pai de King regularmente usava chicotadas para disciplinar seus filhos. Quando isso acontecia, King Sr. também mandava as crianças chicotearem umas às outras. O pai de King depois lembraria: era uma criança mais peculiar para se chicotear, independente quando isso acontecia. Ele ficava ali parado. As lágrimas escorriam, mas ele nunca chorava. Uma vez, quando King testemunhou seu irmão Adi, irritado com sua irmã Christine, ele pegou um telefone e nocauteou Adi com o objeto. Quando ele e seu irmão estavam brincando na casa deles, Adi deslizou de um balaústre e atingiu seu avô Jamie, fazendo-o cair sem resposta. King acreditou que ela estava morta. Culpou a si mesmo e tentou tirar a própria vida pulando do segundo andar. Sabendo que sua avó estava viva, King levantou e deixou o chão de onde tinha caído. King se tornou amigo de um garoto branco cujo pai tinha uma loja na rua da casa de sua família. Em setembro de 1935, quando os garotos tinham 6 anos de idade, eles começaram a ir na escola. King teve que ingressar em uma escola para crianças negras, Young Street Elementary School, enquanto seu colega foi para a escola separada de crianças brancas somente. Logo após isso, os pais do garoto branco o proibiram de brincar com King, dizendo para ele que nós somos brancos e você é de cor. Quando King falou do acontecido para seus pais, eles tiveram uma longa discussão com ele sobre a história da escravidão e racismo nos Estados Unidos. Depois de aprender sobre o ódio, violência e opressão que os negros sofreram nos Estados Unidos, King posteriormente dizia que estava determinado a odiar toda a pessoa branca. Seus pais o instruíram
que era um dever cristão amar a todos. King testemunhou seu pai combatendo a segregação racial e várias formas de discriminação. Certa ocasião, quando um policial disparou e chamou King Sir de garoto, ele respondeu rispidamente que King Jr. era um garoto, mas ele era um homem. Quando o pai de King o levou para uma loja de sapatos no centro de Atlanta, o funcionário disse para eles que deveriam sentar nos fundos. King Sir recusou, dizendo que nós dois ou compraremos os sapatos sentado onde quisermos, ou não compraremos sapato nenhum. Antes de sair da loja juntamente com King, após o episódio, ele disse a King: "Eu não ligo quanto tempo tenho que viver com o sistema. Jamais o aceitarei." Em 1936, King Sir levou centenas de afro-americanos em uma marcha civil à prefeitura de Atlanta para protestar contra a discriminação ao direito a voto. King diria mais tarde que King Sir foi um verdadeiro pai para ele. King memorizou e cantava hinos e citava versículos da Bíblia quando tinha 5 anos. No decorrer do ano seguinte, ele começou a ir na igreja com sua mãe e cantar hinos enquanto ela tocava piano. Seu hino favorito era cantar "Quero ser mais e mais como Jesus." Ele agitava plateias com seus cantos. King, mais tarde, se tornaria membro do coral de juniores em sua igreja. King apreciava a ópera e tocava piano. Enquanto crescia, ele aprendeu um longo vocabulário com suas leituras de dicionários e consistentemente usava seu aprendizado léxico. King entrava em conflitos físicos com garotos do seu bairro, mas várias vezes utilizava seu discurso para evitar brigas. Ele demonstrou uma falta de interesse em gramática e soletração, uma característica que levaria para toda a vida. Em 1939, King cantou como membro de sua igreja vestido de escravo para uma audiência branca na pré-estreia do filme Gone with the Wind. Em 18 de maio de 1941, quando King fugiu dos seus estudos em casa para assistir um desfile, ele foi informado que algo tinha acontecido com sua avó materna. Ao retornar para casa, King soube que ela sofreu um ataque do coração e morreu enquanto estava sendo levada para o hospital. King sofreu muito com a morte e acreditou que sua fuga para ver o desfile talvez tenha sido responsável por Deus levar a vida dela. Novamente, ele pulou do segundo andar da sua casa e, mais uma vez, sobreviveu à tentativa de tirar a vida. Seu pai lhe falou que não deveria se culpar pela morte de sua avó e que tinha sido chamado para casa por Deus, como parte de um plano divino, o qual não poderia ser mudado. King lutou com a ideia e não acreditava totalmente que seus pais sabiam onde sua avó tinha ido. Logo após o episódio, o pai de King decidiu mudar a família para uma casa de tijolos de 2 andares em uma colina que dava visão para o centro de Atlanta. A adolescência. Em seus anos de adolescente, ele inicialmente teve ressentimento contra brancos por causa da humilhação racial que ele, sua família e seus vizinhos frequentemente tinham que sofrer na segregação do Sul. Em 1942, quando King tinha 13 anos de idade, ele se tornou o mais jovem gerente assistente de uma estação de entregas do Atlanta Journal. Naquele ano, King pulou o 9º grau e entrou na Booker T. Washington High School, a única instituição de ensino médio na cidade para estudantes afro-americanos. Ela foi formada depois que líderes locais negros, incluindo o avô de King, Williams, urgiram para o governo de Atlanta criá-los. King ficou conhecido por suas habilidades em falar em público e fazia parte do clube de debate. Já no ano de calouro, na parte final do ensino médio, ele ganhou seu primeiro prêmio em um concurso de oratória financiado pelo Negro Elks Club de Dublin, na Geórgia. No caminho para casa até Atlanta de ônibus, ele e seu professor foram ordenados pelo motorista para se levantarem a fim de que passageiros brancos pudessem sentar. King primeiramente recusou, mas depois cedeu após seu professor insistir a ele que estaria desrespeitando a lei caso não se submetesse. Sobre esse incidente, King disse que foi o momento a qual ele esteve mais irritado em toda a sua vida. King inicialmente ficou cético sobre muitas alegações do cristianismo. Com 13 anos, ele negou a ressurreição física de Jesus durante a escola dominical.
Nesse estágio, ele disse, as dúvidas começaram a brotar implacavelmente. Ele constantemente entrava em situações em que não era capaz de se identificar com a emoção que as pessoas tinham pela igreja e começou a se preocupar se ele teria para sempre ou não atração pessoal aí pela religião. Morris College. Durante o ano de calouro na faculdade de King, a Morris College, uma faculdade negra historicamente respeitada, anunciou que aceitaria qualquer estudante de calouro que passasse em seu exame. Naquele período, muitos estudantes tinham abandonado os estudos para se alistar na Segunda Guerra Mundial. Por isso, disse a Morehouse que estava ansiosa para encher suas salas de aula. Com 15 anos, King passou no exame e entrou para Morehouse. No verão, antes do seu último ano nessa instituição, em 1947, um King de 18 anos decidiu entrar para o ministério. Ele concluiu para que a igreja oferecesse a maneira mais segura de responder a um desejo interior de servir à humanidade. Esse desejo interior de King começou a se florescer a ele e fez as pazes com a igreja batista e acreditou que seria um pastor racional, com sermões de grande força respeitosa, mesmo que fossem para protesto social. Em 1948, King se graduou com 19 anos na Morehouse com BA em Sociologia. Educação e Ministério. Crozer Theological Seminary. King ingressou no Crozer Theological Seminary em Chester, Pensilvânia. O pai de King deu suporte à sua decisão em continuar sua educação e fez arranjos para que King trabalhar com J. Pius Borbo, um amigo da família, que era pastor em Calvary Baptist Church em Chester. King se tornou conhecido como um dos filhos do Calvário, uma honra compartilhada com William August Jones Jr. e Samuel Deck Proctor, os quais ambos se tornaram pregadores bem conhecidos nessa igreja. Enquanto estudava na Crozer, King juntou-se a Walter McCall, um ex-colega de Morehouse, em Crozer. King foi eleito presidente do Corpo dos Estudantes. Os estudantes afro-americanos de Crozer conduziram a maior parte de suas ações sociais na Edward Street. King gostava de ficar na rua porque um colega de classe tinha uma tia que preparava couves para eles enquanto estava ali, que ambos apreciavam. Em uma ocasião, King reprovou outro estudante por ter cerveja no quarto dele, dizendo que ambos compartilhavam a responsabilidade como afro-americanos de suportar os deveres da raça negra. Por um tempo, ele ficou interessado no evangelho social de Walter Rushdoe. No seu terceiro ano, em Crozer, King teve um relacionamento amoroso com uma mulher branca, filha de um imigrante alemão que trabalhava como cozinheira em uma cafeteria. A mulher esteve comprometida com um professor antes do relacionamento com King. Ele planejou casar com ela, mas seus amigos aconselharam contra a decisão, dizendo que um casamento interracial poderia provocar atritos tanto com negros assim como brancos, e potencialmente atingir suas chances de ser um pastor em uma igreja no sul. Com ressentimentos, King disse a um amigo que ele não poderia imaginar a dor de sua mãe se o casamento ocorresse, e terminou com o relacionamento 6 meses depois. Ele continuou a ter sentimentos persistentes pela mulher. Um amigo chegou a falar. Ele nunca se recuperou. King se graduou em um bacharelado em divindade em 1951. Universidade de Boston. King começou seu doutorado em teologia sistemática na Universidade de Boston, com 25 anos de idade em 1954. King foi consignado como pastor da Dexter Avenue Baptist Church em Montgomery, no Alabama. King recebeu PhD em 5 de junho de 1955, com uma dissertação inicialmente supervisionada por Edgar Brickman e, com a morte desse último, por Lothar Howard de Wolf, intitulada Uma comparação dos conceitos de Deus nos pensamentos de Paul Tillich e Henry Nelson Weirman. Um inquérito acadêmico em outubro de 1991 concluiu que partes do doutorado de King foram plagiados e ele agiu de maneira impropriada a respeito. Entretanto, apesar deste achado, o comitê da universidade disse que ninguém pensa em revogar o doutorado de Dr. King, uma decisão que o painel diz que não tem nenhum propósito. O veredito do comitê é que a dissertação ainda é bem inteligente e contribui para a academia. Uma carta está agora anexada à cópia da dissertação de King na biblioteca da universidade, citando várias passagens que foram feitas sem a citação apropriada e apontando fontes.
Há ainda debates significativos interpretando o plágio de King. Ministério. De 1954 a 1959, ele foi pastor da Igreja Batista Avenida Dexter, em Montgomery, no Alabama. De 1960 a 1968, ele foi pastor assistente da Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta, com seu pai. Em 1961, ele deixou a Convenção Batista Nacional dos Estados Unidos para formar a Convenção Batista Nacional Progressistas com outros pastores. Boicote aos ônibus de Montgomery. Em março de 1955, Claudette Colvin, uma garota e estudante negra de 15 anos de Montgomery, recusou-se a ceder seu lugar no ônibus a um homem branco, violando as leis de Jim Crow e as leis locais do sul dos Estados Unidos, que reforçavam a segregação racial. King estava no comitê da comunidade afro-americana de Bigman, que analisou o caso. Outros membros, como Eden Nixon e Clifford Durr, decidiram esperar por um outro caso melhor para entrar com qualquer movimento, porque o incidente envolvia uma menor. 9 meses depois, em 1º de dezembro de 1955, um caso similar ocorreu quando Rosa Parks foi presa por recusar a dar o seu lugar no ônibus. Os dois incidentes levaram ao boicote aos ônibus de Montgomery, o que foi planejado por Nixon e liderado por King. O boicote durou 385 dias e a situação ficou tão tensa que a casa de King foi alvo de bombas. King foi preso durante o boicote, que terminou com o caso jurídico distrital de Baldwin V. Gale, a qual encerrou com toda a segregação racial nos ônibus de Montgomery. O papel de King no boicote o transformou em uma figura nacionalmente reconhecida e o mais conhecido porta-voz dos direitos civis. Conferência da Liderança Cristã do Sul. Em 1957, King, Ralph Abernathy, Fred Stewart, Joseph Lowery e outros líderes e ativistas civis fundaram a Conferência Liderança Cristã do Sul. O grupo foi criado para defender a autoridade moral e organizar o poder das igrejas negras a fim de conduzir protestos não violentos a serviço da reforma dos direitos civis. O grupo foi inspirado pelas cruzadas do evangelista Billy Graham, que teve uma amizade com King, como também pelo grupo In Friendship, fundado por King, Alice Stanley e Ella Baker. King liderou a SCLC até sua morte. A peregrinação da Oração pela Liberdade, organizada para a SCLC em 1957, foi a primeira vez que King se dirigiu a uma audiência nacional. Em 20 de setembro de 1958, King estava autografando cópias de seu livro Stride Toward Freedom em um estabelecimento comercial em Harlem, quando ele escapou da morte por pouco. Isola Curry, uma mulher negra mentalmente doente, a qual pensou que King estava conspirando contra ela, juntamente com os comunistas, o esfaqueou com um abridor de cartas. King necessitou de cirurgia emergencial, liderado por 3 doutores, Aubrey de Lambert, Emil Nassilo e John W. Cordice. Ele ficou hospitalizado por várias semanas. Curry foi mais tarde considerada mentalmente instável para ser julgada. Em 1959, King publicou um livro curto chamado The Mastery of a Man, o qual contém seus sermões What's a Man? E Dimensions of the Complete Life. Os sermões argumentavam da necessidade do homem por Deus e criticam as injustiças sociais da civilização ocidental. Harry Watson se juntou ao assessor legal de King, Clarence B. Jones, em defesa no caso da difamação de 4 pastores na ação do New York C.O. V. Williams. O caso foi pleiteado por causa da propaganda do jornal The New York Times, Read, Drive, Within Voices. Watson financiou um fundo de isenção de taxa para cobrir as despesas da ação e assistir movimentos de não violência civis através de uma maneira mais efetiva de levantamento de dinheiro. A associação foi chamada de Grand Society for Human Rights. King serviu como presidente honorário do grupo. Ele estava descontente com o ritmo que o presidente John Kennedy estava lidando com a questão da segregação. Em 1962, King e Gandhi Society produziram um documento que proclamava o presidente a seguir os passos de Abraham Lincoln e expedir uma ordem executiva que garantisse os direitos civis para todos, que seria denominada a segunda proclamação da emancipação. Kennedy não executou a ordem. O FBI estava sob uma diretiva do então procurador-geral Robert Kennedy, quando começou a grampear a linha telefônica de King em outono de 1963.
Kennedy estava preocupado com as alegações públicas dos laços comunistas na SCLC poderia ameaçar as iniciativas administrativas dos direitos civis. Ele alertou a King que se desassociasse dessas alegações e depois se sentiu compelido a escrever uma ordem que autorizava o FBI a colocar escuta nos estabelecimentos frequentados por King e outros líderes da SCLC. O diretor da FBI, J. Edgar Hoover, temeu a luta pelos direitos civis e investigou as alegações de uma infiltração comunista no movimento, quando não surgiu nenhuma evidência que corroborasse o fato. O FBI usou pistas imaginais das gravações nos próximos 5 anos, com uma tentativa de forçar King a sair da sua posição de liderança através do programa Contrapple. King acreditava que protestos organizados não violentos contra a segregação no Sul, sustentando pelas leis de Jim Crow, poderiam ser uma cobertura considerável da mídia na luta dos negros por uma igualdade de direito ao voto. Os jornais e televisões cobriram diariamente a depravação e indignidades sofridas pelos negros no Sul, e a segregação violenta e assédio dos ativistas dos direitos civis, e produziu grande ideal favorável da opinião pública pelos negros, a qual convenceu a maioria dos estadunidenses que os movimentos dos direitos civis era a questão mais importante nos Estados Unidos, no início da década de 1960. King organizou e liderou marchas na luta dos negros pelos direitos a voto, contra a segregação, a favor dos direitos trabalhistas e outras conquistas civis básicas. A maioria desses direitos foram com sucesso promulgada nas leis dos Estados Unidos, com a criação da Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos de Voto de 1965. King e a SCLC colocaram em prática muitos dos princípios da esquerda cristã e aplicaram sua tática da não-violência com um grande sucesso, ao estrategicamente escolherem os métodos de protesto e lugares onde eles seriam realizados. Muitas vezes, haviam impasses dramáticos com as autoridades segregacionistas, as quais algumas vezes reagiam violentamente. King foi criticado por outros líderes negros durante sua participação na luta pelos direitos civis. Um dos motivos foi a exposição dele a grupos negros de maior militância, como a National of Islam, do seu membro Malcolm X. A fundadora Student Novelist Coordination Committee, Ella Baker, considerou King um líder midiático de carisma que perdeu contato com as raízes do movimento. À medida que ele ficava mais perto de figuras da elite, como Nelson Rockefeller e Stokely Carmichael, um protegido de Baker. Tornou-se separatista e se desentendeu com King e seu projeto de integração racial, porque ele considerava um insulto às particularidades da cultura afro-americana. Movimento de Albany, 1961. O Movimento de Albany foi uma coalizão formada em Albany, na Geórgia, em novembro de 1961. Em dezembro, King e a SCLC foram envolvidos. O movimento mobilizou milhares de cidadãos em uma frente ampla de não-violência contra qualquer aspecto de segregação na cidade e atraiu a atenção nacional. Quando King visitou o lugar pela primeira vez, em 15 de dezembro de 1961, ele planejou ficar um dia ou mais e retornar para casa depois de dar conselhos aos envolvidos. No dia seguinte, ele foi arrastado em um protesto de massa pacífico e ele recusou deixar o lugar até que a cidade fizesse concessões. Segundo King, o acordo foi desonrado e violado pelo lugar, após ele ter deixado Albany. King retornou em julho de 1962 e foi lhe dado 2 opções: 45 dias na prisão ou uma fiança de $178, o equivalente a $1.500 em 2019. Ele escolheu a prisão. 3 dias após a sua sentença, o chefe da polícia local, Laurie Pitcher, discretamente ajudou que a fiança de King fosse paga e ordenou sua soltura. Pessoas que testemunharam a ação disseram: "Nós testemunhamos pessoas serem jogadas para fora das banquetas no salão do almoço, expulsas das igrejas e jogadas na cadeia. Mas essa é a primeira vez que testemunhamos alguém ser jogado para fora da prisão." Posteriormente, King Center descobriu que Billy Graham foi quem ajudou a pagar a fiança de King para tirá-lo da cadeia. Após quase um ano de intenso ativismo político, com poucos resultados tangíveis, o movimento começou a dissolver. King pediu um descanso de todas as demonstrações e um dia da penitência para promover a não-violência e manter a moral em alta.
Divisões na comunidade negra e respostas sagazes e sutis do governo derrotaram qualquer chance de movimentos de se reerguer, embora os esforços em Albany acabaram por fornecer lições chaves para King e a militância nacional dos direitos civis. A mídia de todo o país foi altamente crítica ao papel de King na derrota na falta de resposta da SCLC e contribuiu para o aumento do abismo entre a organização e a mais radical SNCC. Após Albany, King buscou procurar mais campanhas para a SCLC, em que ele pudesse controlar as circunstâncias, ao invés de acabar engolido com situações pré-existentes. Campanha em Birmingham. Vamos falar aqui da campanha em Birmingham, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e deixar o seu precioso like, que é muito importante para o YouTube, e reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância. Eu te recomendo para quem não é inscrito no canal, pessoal, deixe o seu comentário, que também é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas vale a pena, né, contar a história aí do grande Martin Luther King. Vamos continuar aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos lá, pessoal. Vamos interagir, vamos nos conhecer, né, pessoal? Vamos terminar aqui a história então do pastor King, né? Em abril de 1963, a SCLC começou uma campanha contra a segregação racial e injustiça econômica em Birmingham, no Alabama. A campanha usou a não-violência, mas também intencionalmente confrontos táticos, desenvolvidos uma parte pelo reverendo Wyatt T. Walker. Pessoas negras em Birmingham, organizadas pela SCLC, ocuparam espaços públicos com marchas e protestos sentados, violando leis que eles consideravam injustas. King tinha a intenção de provocar detenções em massas e criar uma situação tão crítica que inevitavelmente abriria portas para uma negociação. Os primeiros voluntários da campanha não conseguiram criar tumulto na cidade ou chamar a atenção da mídia sobre as ações policiais. Sob preocupações e intercessas de um King sem muita orientação, o estrategista da SCLC, James Bavell, mudou o curso da campanha, recrutando crianças e jovens e adultos para demonstrações. Newsweek chamou a estratégia de cruzada das crianças. Durante os protestos, o Departamento de Polícia de Birmingham, liderado por Eugene Bull Connor, usou jatos de alta pressão e cães de polícia contra quem protestava, incluindo crianças. Gravações de resposta policial foram transmitidas em canais de TV nacionais e dominou a atenção pública dos Estados Unidos, chocando a muitos estadunidenses brancos e consolidando o papel dos afro-americanos no movimento. Nem todas as demonstrações foram pacíficas, apesar das intenções de paz confessas da SCLC. Em alguns casos, pessoas atacaram a polícia, que respondeu usando força. King e a SCLC foram criticados por botar crianças na zona de fogo, mas a campanha foi um sucesso. Quando perdeu seu emprego, as aplicações da lei de Jim Crow afrouxaram em lugares públicos e se tornaram mais abertos aos negros, e a reputação de King cresceu imensamente. King foi detido foi preso no início da campanha. Sua 13ª prisão, de 29 no total. Ele foi preso 29 vezes, pessoal. De sua cela, ele compôs a famosa Carta da Cadeia de Birmingham, a qual respondia a outra carta de 8 clérigos brancos locais que defendiam usar medidas legais na luta pela mudança social ao invés de protestos. King, argumentou que a crise sobre o racismo era bastante urgente e o sistema demasiadamente entrincheirado. Nós sabemos, através da existência dolorosa, de que liberdade nunca é voluntariamente dada pelo opressor, precisa ser exigida pelo oprimido. Ele apontou que a festa do chá de Boston, um ato de rebelião celebrado nas ex-colônias dos Estados Unidos, foi um ato de desobediência civil que, inversamente, tudo o que Hitler fez era legal. Entre aspas, né, pessoal? Selma, Alabama, 1964. Em dezembro de 1964, King e a SCLC finalmente juntaram suas forças com o Student Novelette Coordination Committee em Selma, no Alabama, onde a SNCC estava trabalhando na registração de votos por alguns meses. O juiz local decretou a injunção que barrou a reunião de 3 ou mais membros afiliados da SNCC, SCLC, DCVL, ou qualquer um dos 41 líderes dos direitos civis. Essa injunção deteve a atividade da luta pelos direitos civis até que King desafiou o juiz a discursar em Boston Chapel, em 2 de janeiro de 1965. Nova York, 1964.
Em 6 de fevereiro de 1964, King apresentou um discurso inaugural sobre uma série de palestras, começando no The New School, chamado A Crise Racial Americana. Nenhuma gravação de seu discurso foi achada, mas em agosto de 2013, quase 50 anos depois, a escola descobriu uma fita de áudio com 15 minutos de perguntas e respostas que se seguiram à fala de King. Nesse áudio, King se referiu a uma conversa que ele teve com Jawaharlal Nehru, a qual ele compara a situação de muitos afro-americanos aos intocáveis da Índia. Marcha sobre Washington, 1963. King, representando a SCLC, estava entre os líderes do grupo chamado The Big Six, sendo essas as organizações de luta civil que instrumentaram a organização da Marcha sobre Washington por Trabalhos de Liberdade, a qual ocorreu em 28 de agosto de 1963. Os outros líderes da Big Six eram Warren Wilkes, da National Association for Advancement of College People, White Young, National Urban League, a Philip Randolph, Brotherhood of Sleeping Car Porters, John Lewis, da SNCC, James LeFarge, J. da Congress of Racial Equality. Brian Hurtin é um dos principais organizadores do ato. A sua homossexualidade aberta, seu apoio ao socialismo democrático e antigos laços com o Partido Comunista nos Estados Unidos fez com que muitos brancos e afro-americanos pedissem a King que ele se distanciasse de Roosevelt, algo que ele atendeu. Entretanto, King participou e colaborou na marcha sobre Washington, a qual Bayard foi o principal organizador estratégico e logístico. Para King, esse papel de Rush foi um outro elemento que levantou controvérsia, pois ele foi uma das figuras-chave que aceitaram os desejos do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, para mudar o foco da marcha. Kennedy, inicialmente, se opôs à marcha, pois estava preocupado que poderia impactar negativamente a legislação dos direitos civis. Porém, os organizadores estavam firmes que a marcha iria ocorrer, com o esquema de marcha prosseguindo. Os Kennedy decidiram que era importante assegurar seu sucesso. O presidente Kennedy estava preocupado que a marcha teria menos de 100 mil pessoas, portanto, ele pediu ajuda de igrejas e seus líderes, bem como Walter Hilton, presidente da United Auto Workers, para que mobilizasse multidões à causa. A marcha foi originalmente pensada como um evento para dramatizar a condição desesperada dos negros no sul dos Estados Unidos, uma oportunidade em colocar as preocupações dos organizadores e suas queixas diante dos símbolos de poder na capital da nação. Os organizadores tinham a intenção de denunciar o governo federal por sua falha em assegurar os direitos civis e a segurança física dos trabalhadores negros. O grupo aceitou a pressão e a influência do presidente e o evento assumiu um tom muito menos estridente. Com o resultado, alguns ativistas civis sentiram a marcha como uma forma imprecisa de harmonizar as questões raciais. Malcolm X chamou o evento de farsa de Washington e a National of Iceland proibiu seus membros de participarem do ato. A marcha fez demandas específicas ao fim da segregação racial e em escolas públicas, legislações de direitos civis inclusas, incluindo uma lei que proibisse a discriminação dos negros, proteção dos direitos civis dos trabalhadores, da brutalidade da polícia, um salário mínimo de $2 por hora para todos os trabalhadores, equivalente a $17 em 2019, e um governo próprio em Washington, D.C., que era então governado por um comitê congregacional. Apesar das tensões, a marcha foi um grande sucesso. Mais de 1/4 milhão de pessoas de mais diversas etnicidades foram para o evento, espalhando-se diante dos pés do Lincoln Memorial National Mall e ao redor da piscina de Georgetown. Na época, foi a maior demonstração ocorrida na história da Washington, D.C. Eu tenho um sonho. King discursou por 17 minutos, uma exibição que mais tarde seria conhecida como Eu Tenho um Sonho. Em inglês é Heaven Dream. Na passagem mais famosa do discurso, a qual ele dispensou o texto pré-preparado, possivelmente por solicitação de Mahalia Jackson, que gritou atrás dele: "Conte-nos sobre o sonho." King disse: "Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Nós celebraremos essas verdades e elas serão claras para todos os homens que são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão se sentar juntos à mesa com fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão,
será transformada em um oásis da liberdade e da justiça. Eu tenho o sonho que minhas 4 pequenas crianças viverão em um dia em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador tendo seus lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia, bem ali no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão subir com as mãos de meninos brancos e meninas brancas como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho, é considerado um dos discursos mais refinados da história da oratória dos Estados Unidos. A marcha, especialmente a fala de King, ajudou a colocar os direitos civis no topo da prioridade das reformas dos Estados Unidos e facilitou a implementação da Lei dos Direitos Civis de 1964. Muito bem, pessoal. Vamos passar então aí para o falecimento, né, do King, né, pessoal? Tem bastante coisa sobre ele, né? Mas nós vamos encerrar o vídeo, né? Para ele não ficar tão longo, né? Vamos passar para a morte, né, de King. Em 1968, King e a SCLC organizaram a campanha dos pobres para lidar com questões de injustiça econômica. King viajou para unir o país em um exército multirracial dos pobres, que marcharia em Washington para atuar em uma desobediência civil não violenta no Capitólio, até que o Congresso criasse uma declaração de direitos econômicos para os estadunidenses pobres. A campanha foi antecedida pelo livro final de King, Here the Reef Go From Here, Cause of Community, que sustentava suas visões de como resolver as questões sociais de pobreza. King fez citações ao livro de Henry George, Progress and Poverty, com o objetivo particular de dar suporte à garantia de renda básica. King e a SCLC exigiram que o governo investisse na reconstrução de cidades estadunidenses. Ele sentiu que o Congresso tinha mostrado hostilidade aos pobres ao gastar fundos militares com entusiasta generosidade. King contrastou com esse panorama com a situação enfrentada pelos cidadãos dos Estados Unidos pobres, reivindicando que o Congresso tivesse providenciado fundos para a pobreza com a avareza. Sua visão pela mudança era mais revolucionária que apenas queria uma mera reforma. Ele citou os erros sistemáticos do racismo, pobreza, militarismo e materialismo, e argumentou e citou erros sistemáticos do racismo e pobreza e militarismo, né, pessoal? E argumentou que a reconstrução da sociedade em si é verdadeira questão a ser enfrentada. A campanha dos pobres foi controversa até mesmo dentro do movimento dos direitos civis. Huston acabou com suas obrigações na marcha, afirmando que os objetivos da campanha eram genéricos demais e as demandas eram irrealizáveis, que a campanha poderia acelerar a repercussão negativa da pressão aos pobres. O plano de montar o assentamento irregular em Washington, D.C. foi levado em frente mesmo após a morte de King em 4 de abril. Críticas ao plano de King foram amenizadas depois da sua morte e a SCLC recebeu uma quantidade de doações sem precedentes com o objetivo de realizar a campanha. E ela começou oficialmente em 2 de maio, no Hotel King, onde King foi morto. Milhares de manifestantes se concentraram no National Mall e ficaram por 6 semanas estabelecendo um acampamento da qual eles chamaram de Cidade da Ressurreição. Em 29 de março de 1968, King foi para Memphis, no Tennessee, para dar apoio a funcionários negros de obras públicas que eram representadas pela American Federation of Street, Country and the Municipal and Municipalities. Os trabalhadores estavam em greve desde o dia 12 de março, por salários melhores e tratamentos justos. Em um incidente, funcionários negros receberam pagamento de apenas 2 horas de trabalho que tinham trabalhado integralmente, enquanto funcionários brancos receberam dinheiro de trabalho de um dia inteiro. Muito bem, pessoal. King estava hospedado no quarto 306 do Lorraine Motel, cujo dono era Walker Bailey, em Memphis, Albertânia, o qual estava presente no assassinato e testemunhou no Comitê Seletivo da Casa dos Estados Unidos sobre assassinatos do King e sua comitiva ficava no quarto 306 de maneira frequente, que o aposento é agora conhecido como Suite King Albertânia. De acordo com Jesse Jackson, o qual estava presente no fatídico ato, as últimas palavras de King antes de ser morto foram dirigidas ao músico Ben Brandt, que tinha agendado uma performance naquela noite no evento que King estaria participando. King disse: Ben, garanta que você toque Take My Hand, Precious Lord, no encontro de hoje mais tarde. Toque de maneira realmente bonita. King levou um tiro fatal dado por Janis
Airway às 18h01 no dia 4 de abril de 1968, enquanto ele estava no segundo andar do motel. A bala perfurou sua bochecha direita, esmagando a mandíbula, para então chegar na medula espinhal e se alojar no ombro. Albertani escutou o tiro de dentro do motel e correu para o andar, achando King no chão. Jackson afirmou que após o disparo ele deu assistência a King, mas essa versão é contestada por outros colegas. Jackson mais tarde mudaria seu testemunho, dizendo que ele apenas alcançou o andar onde King estava. Após uma cirurgia de emergência, King morreu no St. James Joseph Hospital às 19h05. De acordo com seu biógrafo Taylor Beck, a autópsia de King revelou que, embora ele tivesse apenas 39 anos quando morreu, ele tinha um coração de uma pessoa de 60 anos, a qual Branch atribuiu ao estresse dos 13 anos de luta no movimento dos direitos civis. King foi enterrado no Martin Luther King National Historic Site, pessoal. Daí a história do Martin Luther King, né? Ainda temos muito ainda a contar, vamos fazer outros vídeos sobre a vida de Martin Luther King, mas esse aí foi, infelizmente, o final aí de Martin Luther King, que ficou com crimes que ficaram na memória. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Curte, compartilhe e fique à vontade, pessoal. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.